Olá pessoal, esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Bom dia, família! Então hoje tecnicamente começa o dia 2 do nosso rolê. No vídeo anterior vocês vão ter visto, a gente foi no Mercado Público Barrageiro, que acredito que seja o mercado municipal daqui. E teve o rolê da Copa que eu falei com vocês. Hoje será um mega evento de, se tudo der certo, 3 atividades. Mas saco vazio não para em pé, então a gente veio tomar café. A gente procurou na internet padarias diversas e a gente achou uma chamada Maran, Família Maran, que ela é 24 horas. E aí a gente descobriu que, obviamente, ela vende café da manhã, almoço, jantar. E, segundo uma moça que a gente encontrou no meio da rua, que eu fiz amizade, ela falou que essa padaria é muito boa, que é de um tal grupo Rafaim, que eu não conheço, mas pelo que eu sei tem algum barzinho com esse nome por aqui, porque a gente passou de carro e tava lotado. E ela é ótima, o gosto das coisas é bom. E o preço a gente achou ok, não é um preço absurdo não, é um preço bem bom. Aí, a gente veio aqui hoje e fizemos já a caminhadinha matinal de 25 minutos do nosso apartamento. Eu pedi um beirute, um chocolate quente e uma chipa paraguaia. Lá em Pará de Minas, a gente tem chipa, né? É comum a produção de chipa nas padarias e tal, como um dos biscoitos. E aí eu resolvi pedir uma aqui pra ver se a chipa paraguaia brasileira da fronteira com o Paraguai é igual. E não é, é diferente. Então eu vou fazer um videozinho mostrando pra vocês aqui como é que veio o beirute, o chocolate e como que é a chipa daqui. Depois eu até posso colocar no vídeo uma foto de como é a chipa de lá. Mas é diferente da daqui, pelo menos. E no Paraguai eu vou provar também pra ver se de lá é diferente ou igual. E o Bergs pediu um beirute igual ao meu e um cafezinho. Aqui, ó, vocês podem ver o beirute. O beirute foi R$17, se eu não me engano. Um chocolate quente de 12. E a chipa, que é no quilo, aí eu pedi uma única unidade pra ver como é que era. Foi isso aqui. E o do Bergs ali, ó, pra vocês verem. Galera, feedback com relação ao café da manhã aqui. Entendi porque que a mulher lá falou que aqui era uma delícia, lá, 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 lá. Realmente. Que beirute bom. A chipa é diferente, não é igual a que eu como lá em Minas. É mais gostosa. E o chocolate quente é estupendo, tá? Bergs até pediu um outro beirute, eu dividi com ele um pouquinho. Muito bom. Meu Deus do céu, realmente vale a pena. Esse tá o Grupo Rafainha aí, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Deixa eu virar pra cá por causa da luz. Aqui, a gente vai ao Paraguai, dar uma olhada nas modas. Se tudo der certo, à tarde vamos no templo budista. E à noite vamos no Marco das Três Fronteiras. Mas aí são pros próximos Passeando, tá? Esse de hoje ele é bem rapidinho, é só um café da manhã. Vou ver se eu coloco também aqui da ida ao Paraguai, né? Pra ficar uma coisa mais condensada. Mas o do Marco das Três Fronteiras, o do Templo Budista, mais pra frente vem aí. Tá bom? Se tudo der certo. Aí, galera, eu tinha planejado da gente ir ao Paraguai pra poder fazer a compra de coisas e tal, não sei o quê. Tinha pesquisado algumas lojas, porque tem a galera que vende ali as paradas no precinho, mas uma coisa meio voadora, né? E tem a galera que compra nas lojas bonitinho, com nota fiscal no seu CPF, tudo certinho. Na sua identidade, no caso. Cada um é dono de si. Mas eu, particularmente, preferi fazer as compras nas lojas que geravam nota fiscal bonitinho, porque eu não queria que desse bizil no meu nome, né? Então, eu vou falar das lojas que eu fui. Mas eu vi, assim, que tinham muitas barraquinhas, vendedor de rua. Tinha essa galera lá também. As idas em lojas lá, a gente dividiu em 2 dias por motivos de a gente achou que seria relativamente mais rápido e... não é não. Então, se vocês resolverem viajar pra lá e quiserem ir nas lojas pra ir com calma, separa 2 dias. Porque tem lojas que você consegue ir, rodar ela toda bem rapidinho. Tem loja que não vai ser assim, meu amor. Tanto que a gente pegou uma lista de várias e a gente só foi em 3. E gastamos 2 dias. No primeiro dia,
qual loja que a gente foi? A gente foi naquele Shopping China, né? Todo mundo fala, mas conhecidão e tal. Falam também do Shopping Paris. Shopping Paris a gente não conseguiu ir porque o pé tava muito cansado. Eles são próximos, são na mesma rua. A entrada do Shopping Paris é aqui, você anda mais um pouco, você chega no Shopping China. Só que o Shopping China, ele é um megazord. Tem 4 andares? Acho que são 4 andares. E é imenso. E assim, vende de tudo ali, meu filho. De tudo. Uma coisa que a gente reparou é que lá tem um andar praticamente só de perfumes. Então, assim, pra galera cheirosa, vá com tempo. Tem copinhos com café pra você poder cheirar. Porque o café, o grão de café, né? Ele limpa o olfato pra você voltar a sentir cheiro das coisas, porque chega um momento que você já cheirou 15 negócios, sua via olfativa ela já mandou um beijo e foi com Deus. Então, para um pouquinho, cheira o café, respira e volta pra cheirar outros perfumes. Tem os perfumes de marcas oficiais, tipo J'adore, tem os perfumes assim mesmo, e tem perfumes que eles usam um termo específico, que são perfumes que têm mesmo registro olfativo, digamos assim, daquele perfume, mas são feitos por outras marcas. E aí os valores eles vão mudando de acordo com isso, né? Se você comprar a marca de referência, você paga um valor X. Se você pegar um que tem os valores olfativos semelhantes, você paga um valor inferior. E aí você decide dentro do seu coração o que você quer. Você quer o original, aquele que gerou aquele cheiro ser conhecido? Vá nele. Você tá procurando algo mais em conta, mas que te dê a referência olfativa dele? Vai no outro. Sem medo de ser feliz. E assim, dependendo da marca, porque tem marca que fala que faz e na verdade não faz, né? Eu, por exemplo, comprei um parecido com o que eu uso lá em casa já. Porque o meu perfume favorito, me disseram que é um... no TikTok. Me disseram que é um cheirinho de fubanga sonsa, que é o La Vie est Belle, da Lancôme. Gosto muito. E aí eu fui lá e eu achei um que tinha o registro olfativo do La Vie est Belle. E ele tava muito mais em conta. E eu ainda tenho o La Vie est Belle em casa. Mas eu virei e falei assim, por que não? Eu trouxe um. Depois eu pego e mostro pra vocês. Aí eu comprei um dessa marca. Porque o cheiro realmente me lembrou. Eu falei assim, vamos lá. Inclusive, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pra minha mãe e falei assim, mãe, vê se você gosta desse perfume. Minha mãe odeia o La Vie est Belle. Que consta que essa informação. Meu pai e minha mãe odeiam. Acham muito, muito doce. Aí eu coloquei, cheira aí, mãe. Aí minha mãe cheirou. Aí ela virou e falou assim, é bom. Aí eu, E ela respondeu, mas ele tem o cheiro daquele seu perfume, né? Aí eu, então tá bom, então eu comprei certo. Porque eu gosto muito do La Vie est Belle. O que eu sempre fiz, porque eu já uso esse perfume há mais de 10 anos, né? É sempre que eu fosse colocar, eu colocava longe dos meus pais quando eu morava com eles. Depois eles foram morar na casa deles e tal. Aí esse assunto resolveu. Então, assim, de fato, se você procurar nos lugares certos, nas marcas certas, você vai encontrar perfumes que têm um registro olfativo semelhante ao original. Mas se você quiser o original, compre o original. Até porque as marcas, elas não são mais caras à toa. Tem, obviamente, o label lá, né? Que faz com que o produto fique mais caro por si só. Mas, normalmente, eles usam fixadores melhores, essas coisas assim. Como eu comprei recentemente esse novo, eu vou descobrir usando e vou contar pra vocês. Se a fixação é boa ou se não. Porque o La Vie est Belle, a fixação é ótima. Ai, amo. Eu fui pra lá com a intenção de comprar um perfume. Comprei 3. Mas assim, um de cheiro referente ao La Vie est Belle. E os outros eu comprei só porque eu achei cheiroso. Se é referência de alguma coisa ou se é original, aí, meu anjo. Não sei. E aí eu peguei e fui comprar maquiagem. Por quê? Fui pra lá com a intenção de comprar um batom. Comprei 4. Inclusive esse que estou usando. Trouxe de lá. Uma marca chamada Almay. Não sei. Eu queria comprar um BB Cream porque eu tinha um da Ana Sol, fator FPS 75, né? Fui lá pra poder tentar achar. Eu achei um BB Cream da L'Oréal que ele se adapta ao seu tom de pele. Achei isso babado. Aí comprei esse BB Cream, ele tava $15, $11 por aí. Eu até... Porque a galera fala que quem converte não se diverte. Se diverte sim. Pesquisei na conversão do valor em dólar pro real no dia, tava um preço muito aproximado. Aí já tava lá, comprei logo. E o batom eu consegui achar no precinho também, acho que eu paguei $6 na unidade. Aí comprei meus batons, comprei batons cremosos, não comprei batom mate, porque o cremoso ele vai hidratando o lábio e o mate ele dá uma ressecada. E lá em Minas, onde eu moro,
a umidade relativa do ar é baixíssima. Então, se eu meter um batom mate, minha boca vai virar um pedregulho. Aí eu já... Não. E eu gosto muito do acabamento do hidratante. Ele não fica aquela coisa como se tivesse passado gloss. Ele só fica bonito. Aí, eu peguei e achei um outro produto de uma marca chamada Armaf. Acho que é isso. Também não conheço. Eu vou vivendo os momentos, né? Aí, uma base, na verdade é skin tint, um negócio assim. Porque depois eu fui pesquisar, porque eu não conheço... Gente, eu uso maquiagem muito básica. Tanto que, ó, eu tô com o que aqui? O batonzinho. Botei uma máscara no zóio. E coloquei o meu BB Cream da Vizela. Aqui, ó. E é isso. Pra mim, isso já é um mega evento. Já estou muito bem arrumada, obrigada. E aí, voltando... Comprei o Skin Tint, que eu descobri depois na internet, porque eu tinha olhado base, eu saí testando tudo na mão, né? Pra ver as cores, qual era a minha cor, e fui vendo como que era o acabamento. Aí teve base líquida, teve base pastosa, teve esse Skin Tint, teve um monte de coisa. Eu fui passando, vendo como é que ficava o acabamento e peguei esse. Aí depois eu descobri que, dependendo do produto, obviamente, né? Se o nome mudou, provavelmente porque são coisas diferentes. A cobertura é diferente. Devo estar falando óbvio. Mas vamos lá. Aí, esse Skin Tint, que é o que eu gostei, ele tem uma cobertura muito, muito fina, muito fluida. E aí, pra quem não tem muita acne, igual, deixa eu chegar aqui. Essa aqui é a minha pele, deixa eu pegar o microfone pra cá. Aqui, ó. Tem um pouco, ó, aqui tem uma espinha. Minha acne é isso aí. Então, não preciso de coisas que tenham uma cobertura muito forte. Então, esse Skin Tint serviu. Eu falei assim, então por isso eu gostei dele. Talvez se eu tivesse uma acne mais pronunciada, ou manchas na face, né? Porque tem essa questão de mancha também. Aí, uma maquiagem com uma cobertura mais forte, uma alta cobertura, que eles falam. Um negócio assim. Seria mais efetivo. Mas no meu caso, por conta mesmo de eu gostar de coisas mais leves, até porque senão eu vou ficar suando e vai me dar desespero, o Skin Tint funcionou. E eu descobri que nessa marca, a minha cor é Sand. Um grande beijo para os pardos. E aí, nesse dia, a gente rodou os 4 andares da loja. Tem loja de roupa, tem a de perfume, tem a área de cosméticos, tem um monte de coisa coreana. Que eu fiquei me tremendo toda querendo comprar. Mas não comprei porque eu tenho que ter uma coisa de cada vez, né? Tem a parte dos eletrônicos. E foi... Dá pra se perder gostosinho na manteiga ali, tá? E no fim das contas, eu gastei $100 e poucos lá. Não gastei muita coisa, não. Eu tinha me preparado pra gastar menos. Mas eu já esperava que eu fosse gastar mais. Mas eu esperava que eu fosse gastar mais do que 130 e pouco. Entre mortos e feridos, entre o planejado, o desvio padrão de gastos, eu fiquei ali numa faixa que tava ok. Isso no primeiro dia. Shopping China, tá? Segundo dia, a gente resolveu ir naquela Nissei. Shopping Nissei? Acho que é esse o nome, Nissei. Que é uma loja de eletrônicos. Por motivos de mais pra frente, não foi possível nesse momento, porque... Calma aí, né? Eu pretendo ver de comprar uma DJI Osmo Pocket. E lá, os valores estavam muito mais interessantes do que aqui. Futuramente devo voltar lá para comprar a Queen, tá? Mas nesse momento não. Nesse momento sigo com o celular firme e forte. Aí, fomos olhar e fui ver preço de controle de Xbox. Porque o meu querido... Aqui, ó. Esse lindão aqui. Já tá começando a dar uns bizil nesse botão aqui. De tanto eu usar. Pois sou gamer. Ha! E... Deixa eu botar aqui de volta o bichinho no carregador dele. O preço tava bom. Mas nada assim, tinham coisas que estavam num preço muito melhor. A gente viu que os produtos da Apple lá são muito bons, porque é uma loja oficial. Então, são produtos bonitinhos, regularizados. Inclusive, descobri que produtos lá da Apple também fazem manutenção, se necessário for, aqui no Brasil tranquilamente, sem problema. Não sabia se tinha algum problema para comprar fora e tal, não sei o quê. Descobri que os de lá não. Provavelmente é assim em todos os lugares, mas não sei. E assim, os preços lá são muito bons para esses produtos, sabe? Os outros, eles são próximos, mas para menos, entendeu? Tipo um desconto de uns R$600, R$700, sabe? A mão tremeu, quase comprei o microfone da Fifine, mas aí eu lembrei que eu tenho o meu Arcano aqui. Eu tenho o outro lá que eu esqueci, o Blue Yeti lá, em Minas. Berg já tem um da Fifine, então eu vou enfiar esse quarto microfone aonde? Fala pra mim. Aí eu segurei a minha onda.
Tava precisando comprar um teclado novo, porque o meu teclado anterior é um teclado da Logitech, aquele pequenininho que não tem o teclado de números. E eu uso por motivos de sou nutricionista, faço conta no computador quando eu vou fazer a dieta dos meus pacientes. E aí, eu achei essa gracinha aqui. Deixa eu até largar meu negócio de apertar o botão aqui pra gravar. Achei esse neném. E aqui os númerozinhos aqui, ó. E eu paguei nele $20. Que eu descobri que foi barato, porque ele aqui é uns R$ 300. E ele ainda tem controle de volume, galera. Tu roda ali bonitinho, tu quer mutar, tu aperta o botão, achei babado. Aí, comprei esse querido. Tava pensando em comprar um mouse vertical, porque ele cansa menos a mão e tal, então pra trabalhar essas coisas ele é melhor. Aqui eu tô com o meu do trabalho, que é esse aqui que eu comprei na Shopee. Mas o meu de casa é um Logitech. E eu tô acostumado com o da Logitech por ele ser mais pesadinho, ele é muito gostoso de usar e tal. E os que eu achei lá, eu achei muito frágeis. Ah, eu não trouxe não. E eu fui olhar na internet, acho que tá uns R$ 60 por aqui. A diferença de preço não seria tão grande. Não trouxe. Eu tava na intenção de ir na Argentina comprar alfajor. Porque sim, né? Os alfajores de lá são muito bons, empanada, chorizo, coisas. Argentina, você pensa o quê? Eu penso isso. Aí, fui lá no Shopping China. E no Shopping China, o alfajor, a caixa com 12, estava $4 na promoção. Aí eu falei, mais barato do que isso, acho difícil de encontrar, não é mesmo? De uma marca chamada Missei, alguma coisa assim, gostosa beça. Comprei 3 caixas. Já acabou. Outra coisa que a gente quase comprou foram aqueles Kisses da Hershey's, mas a gente não comprou não, tinha um pacote de 1 quilo, a minha mão tremeu. Mas não comprei porque eu já tinha comprado alfajor, vamos ter que cuidar daí. E comprei vinho. Comprei um chamado Calamares, que é um vinho português, rosé, muito gostoso, acabou lá em Foz mesmo. E comprei um outro vinho, 3 medalhas, alguma coisa assim, que tava numa promoção boa. É um vinho daqui da América, né? E ele é da uva Carmener. Normalmente eu gosto de vinhos da uva Carmener. Ainda não abri. Então, quando eu abrir, eu conto pra vocês. Mas o Calamares, rosé português, delicioso. Compras importantes que eu lembre foram essas. Teve umas coisas. Deve ter tido mais coisa, que de cabeça agora eu não tô lembrando tudo. Mas os importantes foram esses. E tiveram as compras que quase aconteceram, mas não aconteceram. Aí é onde entra o mouse, que eu mencionei. E é onde entra também um tênis da Adidas que eu olhei e minha mão tremeu. Mas aí eu resolvi segurar um pouco a minha onda. Ele tava, tipo, R$ 50 mais barato lá do que aqui. E eu já comprei um tênis aqui pra fazer atividade física. E eu já tenho meu tênis de passeio também. E eu tenho muitos sapatos lá em Minas que eu não uso todos. Então eu pensei, vou comprar mais um pra ele ficar lá me olhando. Então eu segurei minha onda e não trouxe. Futuramente devo comprar? Futuramente devo comprar. E aí, por último, entramos na última loja, a New Import. Que é uma loja que a gente veio encontrar depois, a caminho do Brasil, já perto da fronteira, né? Aí a gente entrou lá no shopping e tal pra poder ir na New Import. New Import segue o meu padrão. Tudo em proporção menor quando comparado com o Shopping China, porque ele é um megazord. Na New Import, eu comprei uma mala. Uma mala média. Por quê? Conforme a gente foi comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma caixa disso aqui, uma caixa daquilo ali, a gente virou e falou assim, isso não vai caber no que a gente tem de mala, né? Então a gente precisa comprar. E aí é onde entra aquela questão que eu falei, que tem vendedores na rua que vendem coisas no precinho. E tem vendedores que, se você for comprar na loja oficial, o produto ele é mais caro por motivos de ele ter nota fiscal e todas as outras questões da legislação do produto. E aí cada um é cada um, vai cada um pela sua própria cabeça. Eu preferi comprar na New Import. Tudo bonitinho, registradinho no CPF, no RG. É que agora o CPF e RG é tudo mesmo número. A gente achou uma mala num preço bom, porque tinham outras mais caras. A gente pagou 140, se eu não me engano, na mala média. O que já foi muito mais barato, porque esses dias a gente foi aqui no shopping pra olhar e tava R$ 300 a mala média. Tava 199 a mala pequena, que é a que a gente já tem. Então a gente pagou 140, achei ótimo. E não bastasse, pra galera que é correria, assim, vida louca, seja o que Deus quiser, nos vendedores de rua, a mala média tá R$ 90. Tive essa coragem? Não tive, tá? Mas aí cada um é cada um. Eu comprei na loja bonitinho pra não ter bizil no meu nome. E a mala é ótima, tá? Então, no geral, foram isso. Perfumes, maquiagens, teclado, alfajor, vinho e mala. Não me arrependo de nada. E aí, galera, eu queria perguntar pra vocês uma parada. Vocês que já foram lá, acharam os preços na época muito bons? Porque também tem a questão da cotação do dólar, né?
Se o dólar estiver um absurdo, não vai valer a pena. Se o dólar estiver a R$ 2, igual estava lá nos idos de 2012, vai ficar muito bom. Como que foi a experiência de vocês lá? Ou se vocês não foram, o que vocês pretendem procurar lá? Vocês já pesquisaram? E detalhe, tem aplicativos também que você pode pesquisar preço no Android. Não sei se iOS tem, gente, não tem iOS. Que se chama Compras Paraguai. Lá você consegue pesquisar e você vê as lojas que tem. E aí tem todas as lojas. As lojas que todo mundo já conhece, que faz tudo bonitinho dentro do registro do produto, para você passar na aduana. E as lojas, que seja o que Deus quiser. Fora isso, uma observação importante que eu não falei. Caraca, muito importante. Quando a gente foi, a gente estava próximo. A gente se hospedou num apartamento perto da fronteira com o Paraguai. Então a gente pegou e foi a pé. Tem ônibus, tem Uber, tem empresas que fazem viagens de compras ao Paraguai. E é, assim, R$ 300. Dependendo da empresa. 250. Tem empresa que só te leva e te busca. R$ 80 e tal. Só que a travessia pro Paraguai é muito tranquila. A ponte tem 200 metros. É pequenininha. A gente pegou, atravessou. Eu passei na Receita Federal. Expliquei ali pra Polícia Federal que eu tava indo ao Paraguai. O que eu precisava fazer para poder fazer a entrada de maneira legalizada bonitinho. Aí a moça falou que não tinha problema. Era só atravessar a pé que tinha a aduana. Lá no Paraguai. Aí eu precisava entrar lá e apresentar minha documentação. Aí eu, beleza, fui. Aí, quando eu cheguei lá na aduana, eu entrei e fui pedir informação pra eles, pra poder apresentar o documento. Porque tu vai cruzar a fronteira, você tem que apresentar. Aí, o rapaz que trabalha na aduana, ele me falou o quê? Ele perguntou se eu iria para dentro do Paraguai ou se eu só estaria ali na Cidade do Leste. Eu falei que só estaria na Cidade do Leste. Ele falou que para pessoas que vão estar apenas na cidade, que vão adentrar ao país até 30 quilômetros, não tem necessidade de fazer o registro na aduana para entrar. Isso ele falou esses dias, né? Não sei se depois vai mudar. Mas aí o rapaz da aduana me deu essa orientação. Ele falou, não, se você só vai circular por Cidade do Leste, você não precisa fazer a entrada registrar pelo seu passaporte a entrada no país. Mas se você for entrar a mais de 30 quilômetros, você precisa. Porque se a Polícia Federal te pegar, você vai ser deportado. Aí eu, tá bom. Aí foi isso. Aí na volta tem a aduana também para você poder entrar, você mostrar os produtos e você poder adentrar no país de maneira legalizada. Lembrando que, como a gente fez a travessia por via terrestre, o limite de produtos a serem comprados por pessoa é de $500 sem você ter, atualmente, né? Sem você ter que pagar a taxa de importação dos produtos. Até $500 você entra Dutch Free, digamos assim. Se a gente fizesse essa travessia por via aérea, esse valor sobe para $1.000. E aí vai dentro da cotação do dólar, que você vai saber quanto que isso vai dar em real. Então, em linhas gerais, foi isso. Foi uma parada muito tranquila. Eu tava com muito medo de dar algum bizil, porque a gente ia comprar coisa, se ia dar merda, onde que a gente ia ter que levar para poder registrar a entrada, para mostrar e tal, tudo, mas foi tranquilo. Então é isso. Façam tudo bonitinho, façam tudo na legalidade, não façam merda se vocês forem pra lá, pelo amor de Deus. E fazendo tudo bonitinho, vocês já vão economizar um dinheiro. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Beijo. Tchau.